Olá, boa noite, meus amigos. Estamos aqui na nossa transmissão da palestra da noite. Já estamos aqui com o Rafael no backstage aqui, já está no aguardo. Vamos tocar uma musiquinha aqui só para fazer a ambientação e também a leitura da página. Vamos começar com essa música aqui, Na Porta de Damasco, de Alan Filho, Sérgio Paulo e Carlos Alexandre. Aí vocês me dão um feedback aí se o som tá legal, tá bom? Boa noite, Leonara, seja bem-vindo. Lembrando, Lenira, boa noite. Lembrando também para você compartilhar, né? Clica lá, compartilha, entra no nosso canal do YouTube, né? Clica no sininho para receber o lembrete. Toda vez que tiver uma palestra, um evento, você recebe a notificação, tá bom? Boa noite. Obrigado, Leonardo. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, botava aí. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, mas cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Me enrolei no finalzinho aqui, mas deu certo. Boa noite, Lília. Um beijo pra Luísa. Tô morrendo de saudade, que ela tem uma pronta recuperação.
Mas quem aqui? Lourdes Souza, boa noite. Maria Aparecida. Charles. Minha sogra querida Sandra, boa noite. Ana Lúcia. Wanda. O pessoal do Ismael tá aí presente, boa noite. Do Grupo Espírito Ismael. Deia, né? Boa noite para vocês. Vou tocar mais uma, acho que dá tempo de mais uma. Rafael tá aflito aqui para falar, mas, né, ele tá me aturando. Né, Rafael? Vou tocar mais uma aqui, Rafael. Também de Alan Filho, Noite e Dia. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz segue em passos de fé sobre as pedras pontudas da dor, suave lição. Vai e começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu pra ser o eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com um rumo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirá: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam um coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam um coração. Sou mais Deus, sou mais eu. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam um coração. Vou aproveitar que a gente está nessa vibração e fazer a nossa prece de abertura, e depois a gente faz a leitura da página. Vou inverter um pouquinho aqui. Levando o pensamento a Ti, Deus, só temos a agradecer por essa noite maravilhosa que estamos aqui reunidos, mesmo de forma virtual, mas com o coração bem próximo. Rogamos também, Senhor, que ampare a nossa querida amiga Demi, que com certeza, né, os amigos espirituais estão lhe amparando, lhe dando um lentivo preciso. Também o nosso querido Poli, nosso polo de Comerge, que também faleceu.
Rogamos também que as vibrações possam encher, tocar os seus corações. Pedimos também, Senhor, que todos que estão trabalhando nessa frente contra a Covid, que o Senhor possa iluminar, amparar, proteger e também dar a motivação para que eles nunca desistam de nós. Tão pequenos, com tantos defeitos. E com essa mensagem, Senhor, com essa prece, só temos a agradecer. Muito obrigado, hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Vou aqui fazer a leitura da nossa página e passamos a palavra para o nosso querido Rafael, que já está aqui no backstage. Só um minutinho para eu colocar aqui na tela. A página do Fonte Viva está assim: ajudemos sempre. E quem é meu próximo? Lucas 10, 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre com a nossa palavra, estimulemo-la a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus, de perto, agindo intensivamente junto dele. Ou com Jesus, de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra, até à cruz. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te de que estais situados na terra para aprender e auxiliar. Então, com essa mensagem, irmãos, passamos a palavra aqui para o nosso amigo Rafael, que já está aqui no backstage. Rafael, boa noite, seja bem-vindo ao nosso estudo. Muito boa noite a todos. Passo a palavra para você, tá bom? Tá joia. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, como é bom estar aqui. Eu rogo a Jesus, o Mestre por excelência, rogo aos nossos amigos espirituais, possam abençoar a cada um de nós e nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu sempre que estou em Bom Jesus, ainda que à distância, pelas vias das redes sociais, o meu coração se enche de alegria, porque, como já disse várias outras vezes, essa é a terra da minha avó Tunica, essa é a terra da minha tia Lena, que deve estar aí nos assistindo hoje, ou se não está nos assistindo, tem frequentado o Grupo Bom Jesus. Essa é a terra do meu pai, essa é a terra de pessoas tão queridas e que eu quero cumprimentar, porque eu não posso deixar de cumprimentar tanta gente amiga. Uma boa noite para Leonara, para Lenira Lessa, uma boa noite para Lourdes Souza Murito, para Lilian Azevedo, boa noite para Maria Aparecida de la Torre de Azevedo,
Boa noite aí para o Centro Espírita Bom Jesus. Bom, eu não sei quem está por trás do Centro Espírita Bom Jesus, mas eu aproveito para abraçar todos os trabalhadores, todos aqueles que mourejam aí nas lutas, nos trabalhos do Centro Espírita Bom Jesus. Muito boa noite para Charles Eliene Fumian Costa, para Sandra Azevedo, minha companheira da Comeg, do ENEF, minha companheira de tantos trabalhos. Boa noite para Ana Lúcia Saluto. Boa noite para o Grupo Ismael, outro grupo que, de vez em quando, a gente tem o prazer de poder falar em Bom Jesus também. Boa noite para o Veider Cruz, para Maria Lúcia Teixeira Figueiredo. Olha, Lúcia, a gente cumpriu a promessa. A gente está aqui aproveitando a sexta-feira do Carnaval para colocar o nosso bloco na rua. E o nosso bloco é um bloco com Jesus, é o bloco da fraternidade, é o bloco onde nós nos irmanamos pelo amor de Jesus. Boa noite, Kiko. Boa noite, meu amigo. Ó, um beijo para você. Se Dona Maria estiver perto de você aí, manda outro beijo para ela, viu? Diz que eu tô com saudades dela, saudade sua. Espero em breve poder vê-los. Nice, muito boa noite, Nice, Adelaide, Carne Dutra. Bom, tem um aqui, Azevedo. Eu queria saber quem está por trás de Azevedo, porque em Bom Jesus tem tanto Azevedo, então eu aproveito para deixar uma boa noite para todos os Azevedos de Bom Jesus. Para Penha Rodrigues, para Elzinha. Ô Elzinha, muito boa noite. Para a Leida, minha companheira lá de Macaé, que está nos assistindo. Gente, olha, eu acho que eu dei boa noite para todo mundo que está aqui, que fez um comentário. Para os que não fizeram comentário, eu deixo também o meu boa noite e que Jesus possa nos envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu ainda estou sob as vibrações positivas da nossa Comeg, do nosso ENEF, que esse ano foi de uma forma virtual, mas nós não perdemos em nada, porque muitas pessoas dizem assim, as nossas casas espíritas estão fechadas, a nossa Comeg foi virtual, mas a misericórdia de Deus nos deu a possibilidade de nos encontrarmos pelas vias das redes sociais, de nos abraçarmos ainda que à distância, porque diz um grande gênio da Renascença italiana, Leonardo da Vinci, que para estar perto, eu não preciso estar junto, mas eu posso estar do lado de dentro, ou seja, fazer curvas de ternura, fazer curvas de carinho e de amorosidade com as pessoas. Então, mesmo à distância, nós podemos nos abraçar e nos vincular pelos laços do Espírito. Para a noite de hoje, a Lúcia me deu um tema assim, eu não vou dizer difícil, porque quando Jesus nos fala, é para nos atender aos anseios do coração. Mas um tema que, se a gente ler de uma forma literal, a gente pode cometer alguns equívocos. Ele está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, chamado Estranha Moral. Os itens são de 9 a 14. E como o tema é assim um tanto mais complexo, eu vou fazer diferente. Ao invés de eu fazer ritmo palestra, eu vou fazer ritmo de estudo, porque eu quero ler o trecho do Evangelho e depois quero ler algumas considerações do benfeitor Emmanuel e ir bem devagar com vocês para que a gente possa entender. E se ficar alguma dúvida, vocês podem fazer a pergunta para mim. Eu sei que aqui a gente não tem um espaço para o bate-papo, mas depois eu dou aí o meu número e a gente troca aí o WhatsApp, a gente troca e-mail, porque estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo é o que eu mais gosto de fazer na vida. E vamos lá? Porque o item 9 do capítulo 13, Estranha Moral, nos diz assim. Começa com uma citação de Mateus, e depois Kardec vem destrinchando essa citação. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Citação do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Quando a gente lê no primeiro momento, parece forte. Porque se Jesus personifica o amor, se Jesus, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito que Deus nos mandou como modelo e guia, como que ele pode ter vindo ao mundo para não trazer a paz, mas para trazer a espada? Como que ele pode ter vindo ao mundo para causar divisão entre pai e filho, entre nora e sogra? É porque, na verdade, a gente tem que aprender a ler o texto evangélico. E eu quero deixar 3 dicas para vocês.
Porque todas as vezes que nós vamos ler os textos do Velho Testamento ou os textos do Novo Testamento, no qual está inserido o Evangelho de Jesus, nós temos que ter alguns cuidados. E eu quero deixar 3 dicas. A primeira é a seguinte: na questão 627 do Livro dos Espíritos, os benfeitores da espiritualidade nos dizem que Jesus falava conforme o tempo e os lugares. Falava conforme a cultura da época, ou seja, nós tentarmos interpretar os ditos de Jesus, as suas palavras, os seus feitos, conforme os costumes que nós temos hoje, nós vamos cometer um anacronismo, nós vamos cometer alguns equívocos. Então nós temos que mergulhar na cultura da época, como os homens pensavam, como eram os seus vocabulários, como eles entreteciam suas relações, para entender o que era espada, o que era divisão e por que Jesus falava daquele jeito. Ou seja, nós temos que entender um pouco da cultura judaica, um pouco da cultura da Palestina. E eu, no decorrer da palestra, eu vou esmiuçar isso com vocês. Uma segunda dica que eu trago, sempre que a gente vai ler o Evangelho, é a seguinte: nós sabemos que o Evangelho de Mateus, na verdade, ele começou com os textos de Levi, mais ou menos na década de 30 do primeiro século da era cristã. Ou seja, os textos de Levi foram escritos em aramaico. O Evangelho de Mateus, propriamente dito, que compilou os textos de Levi, Levi, gente, é o mesmo apóstolo, Mateus, Levi. Eles vieram já na década de 60, mais ou menos 30 anos depois. Do aramaico ele foi para o hebraico. Do hebraico ele veio para o grego. Do grego, ele foi para o latim. E do latim chegou nas línguas neolatinas, onde nós temos o francês, nós temos o espanhol, nós temos o português, entre outras. Dentre as várias traduções que começou lá no aramaico até chegar no nosso português, muitas palavras elas tinham pouca significação ou os tradutores pegaram uma significação que não é a mais correta. Então, observem, nós podemos ter problemas de tradução. E o que Jesus disse à época não é bem compreendido quando nós lemos hoje. Vocês querem um exemplo? Quando Jesus nos diz que para segui-lo nós teríamos que aprender a odiar pai e mãe. Será que Jesus nos mandou odiar pai e mãe? Não, é porque, na verdade, odiar na época não era o mesmo odiar que nós temos hoje. Odiar na época era não ter aquele amor que prende a pai e mãe, que nos impede de seguir o reino dos céus. Que a gente teria que, num determinado momento, abstrair da nossa família material para angariar a família espiritual. Então, o odiar que nos fala Jesus no seu evangelho, estudando aí conforme as traduções, não é ter raiva, é dar menos valor. E para isso a gente tem que entender um pouco de traduções. Uma terceira dica que eu deixo para vocês é a seguinte: sempre que nós vamos ler o evangelho, nós precisamos tirar o espírito da letra. E este é um conselho do apóstolo Paulo, constante da sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. A letra mata, o espírito vivifica. Então, quando a gente lê que Jesus veio trazer a espada, se nós lermos no sentido literal, a gente vai achar que Jesus é um justiceiro, que Jesus é um senhor de exércitos, que Jesus veio fazer uma revolução no mundo, quando não é essa a proposta. Nós temos que ver a essência, nós temos que ver o conteúdo moral dos ensinos de Jesus. Então, deixadas essas 3 dicas iniciais, agora vamos para a explicação desse trecho de Jesus e, para tanto, para que não fique algo que o Rafael está dizendo, eu fui buscar em Emmanuel, o Consolador, porque essas perguntas foram feitas a Emmanuel. Este livro aqui, o Consolador, é compilação de várias perguntas sobre os mais variados pontos da doutrina espírita, do evangelho, que Chico Xavier compilou e depois fez ao seu guia espiritual. E nas questões 304 a 305, ele foi perguntar a Emmanuel sobre a espada, sobre a separação das famílias. Então nós começamos por aqui, porque Emmanuel nos dá a chave da interpretação. Vejamos. 304. Qual o espírito destas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada.
E Emmanuel nos responde. E eu vou ler de uma forma mais vagarosa para que a gente possa entender. Todos os símbolos do Evangelho, ou seja, o Evangelho vem através de símbolos, de metáforas, de alegorias, nunca interpretação literal. Dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Ou seja, Jesus utilizava de símbolos fortes para que nós pudéssemos agasalhar valores morais. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Começamos a entender a espada. A espada aqui é uma espada que renova. A espada que é uma divisa entre o homem velho, o homem vicioso e a luz do homem novo. E aí nós entendemos. Não é uma espada física que corta, que mata, mas é uma espada que vem fazer um marco entre o Rafael egoísta, o Rafael orgulhoso, o Rafael que ainda não se depreendeu para a luz, para uma nova vida. Até aqui eu acho que vocês estão me acompanhando. Se não estiverem me acompanhando, podem fazer as perguntas. Vamos seguir aqui com Emmanuel. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora. Aqui Emmanuel respondeu. Então, a espada que Jesus nos fala no seu Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, não é a espada que fere, mas a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, a gente deixa a primeira lição para o nosso estudo dirigido da noite. A espada de Jesus é a renovação do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha impaciência, da minha concupiscência. É aquela divisão entre o homem velho e o homem novo. É retirar o Rafael da zona de conforto. É estimular o Rafael para seguir em frente. Isso dói, gente? Dói. É doloroso. É doloroso porque nós nos habituamos às coisas do mundo. É doloroso porque nós gostamos de ser egoístas. Gostamos ou não gostamos? Nós apreciamos que as coisas sejam para a gente. Nós apreciamos ser mais do que as outras pessoas. Quando a mensagem de Jesus vem e nos diz assim, a sua proposta é amar. A sua proposta é perdoar. A sua proposta é se renovar. Nós pensamos no homem velho, que a gente se habituou com ele e miramos o homem novo. Isso dá uma certa intranquilidade. Isso dá uma certa intemperança. Mas essa é a espada que serra o homem que eu fui para o homem que eu desejo ser. E para que isso fique de uma forma bem entendida, eu vou contar uma história. E essa história não é minha, essa história é do benfeitor Humberto de Campos, num dos livros, porque ele escreve vários livros de crônicas, de mensagens, e uma crônica, no livro Luz Acima, ele conta de uma família italiana, Santo Antônio, nascido em Portugal, mas radicado na Itália, na cidade de Pádua, Santo Antônio de Pádua. Temos até uma cidade aí no interior com esse nome. E aquela família italiana era uma família de preguiçosos, uma família de pessoas que não gostavam de trabalhar, se reuniam para fazer o culto a Santo Antônio, pediam a proteção do santo, mas não tinham compromisso nenhum com o trabalho. Viviam numa casa mal cuidada, onde tinha um estábulo, onde ali havia uma vaca. E daquela vaca tiravam o leite, tomavam aquele leite, e o que sobrava do leite vendiam para poder comer as poucas coisas que tinham dentro de casa. A dona da casa, porque era um casal e 3 filhos, morria de enxaqueca. E muitas vezes pedia, ô meu Santo Antônio, valei-me porque eu preciso sarar, eu preciso me curar. As 2 filhas mais novas, me ajude, Santo Antônio, porque eu preciso casar. Olha a mística do Santo Antônio casamenteiro. E o filho mais velho, ô meu Santo Antônio, fique comigo porque eu preciso arrumar um emprego. Mas nem a mulher fazia nada para sarar, nem as mulheres para casar, e nem o filho mais velho para arrumar um emprego. Um dia, Santo Antônio, que recebia aquelas preces no além, resolveu pedir um dos seus mensageiros, de nome Celestino, para ir ver aquela família e perceber como estava o clima ali. E ele foi.
e percebeu que ali era todo mundo acomodado, preguiçoso, a casa estava sem varrer, o estábulo onde estava a vaca era um estábulo cheio de mato. Enfim, ele retornou e disse: olha, eles rezam todos os dias para você. Eles clamam o seu nome a todos os momentos, mas são pessoas que não estão nem aí, e eu não vou dizer para a história do Brasil, porque nós estamos na Itália, não estão nem aí para a hora da Itália. Então, Santo Antônio resolveu ele mesmo descer àquela família e ver a situação. E encontrou aqueles 5 bonachões sem compromisso com nada. E se deu conta que eles só conseguiam sobreviver por conta da vaca. Porque a vaca dava o leite, eles faziam broa, eles faziam biscoito, eles vendiam o resto do leite para pagar as contas. Então, Santo Antônio pediu a Celestino: vamos dar um jeito nessa família? Vamos trazer a espada renovadora? Eles não vão gostar, mas eles vão ser estimulados e vão seguir em frente. Quando a vaca, nos poucos momentos que ela saía para pastar, ela estava assim pastando de frente a um precipício, um abismo, e pelos poderes fluídicos dos espíritos, ambos empurraram a vaca. A vaca caiu do abismo, morreu. E os 5 correram, e agora o que será da nossa vida? Porque a vaca nos dava tudo. Nós não teremos sequer dinheiro mais para pagar as nossas contas. Correram para dentro de casa e pediram: Santo Antônio, valei-nos, porque a gente não sabe o que fazer. Mas daquele evento específico, as mulheres começaram a trabalhar na cidade, o homem começou a ficar mais resoluto nas suas decisões, o filho mais velho voltou a estudar, a mulher que vivia com enxaquecas levantou-se da cama, começou a fazer outros afazeres e a família evoluiu. A família cresceu, a família ganhou dinheiro, as filhas se formaram, o homem conseguiu um emprego melhor, ou seja, foi preciso a espada da renovação para tirar aquela família da zona de conforto e todos eles pudessem crescer, pudessem evoluir. Então eu pergunto para vocês, é ou não é uma espada que nos renova? É ou não é uma dificuldade que vem nos impulsionar para frente? E agora eu proponho para vocês uma outra metáfora, uma outra simbologia. O que representa o coronavírus na vida de cada um de nós? O que representa esses dias de pandemia, esses dias que estamos dentro dos nossos lares, muitas vezes guardando quarentenas? Nós sabemos, pela lei de causa e efeito, que nada nos chega por acaso. O acaso não existe. Nós sabemos que nós plantamos, mas que colhemos de acordo com aquilo que plantamos. Ou seja, o coronavírus veio porque nós estávamos naquele normal de muito egoísmo, de muito orgulho, não estávamos andando bem, estávamos com o psiquismo desequilibrado e dando margem ao surgimento de vírus. Mas pensem comigo aqui, já que estamos falando da espada renovadora, se esse vírus não é a espada da nossa renovação. Não vem para trazer um marco de renovação à Terra. Porque vejam, é um vírus desse tamanhozinho, mas que chacoalhou a alma de todo mundo. Ninguém permanecerá igual depois dele, porque nós tivemos que repensar a nossa existência. Tivemos que repensar nossa espiritualidade, porque nós somos seres espirituais. Nós podemos ter muitas coisas, mas ter coisas não é o mais importante. Bastou um vírus invisível a olho humano para que nós perdêssemos muitas coisas, perdêssemos o emprego, as bolsas caíssem e nós nos dessemos conta de o que é importante na nossa vida é aquilo que somos, os amigos que temos e os valores que trazemos no espírito. Ou seja, a espada que nos traz uma visão nova, uma percepção diferente, a percepção da nossa imortalidade. Porque observem, todos os dias, quando ligamos a televisão, ouvimos falar: no Brasil já desencarnaram mais de 230 mil pessoas. É verdade, mas essas pessoas não morreram. Essas pessoas retornaram para o lar espiritual, para o qual todos nós também iremos retornar. Porque nós somos espíritos imortais. Nós caminhamos vida após vida na busca da plenitude. Então nós não perdemos essas pessoas. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um caderno, ou seja, nós aprendemos a valorizar
a nossa imortalidade, a nossa espiritualidade e aprendemos a valorizar outras coisas. Aprendemos a ver que o vírus, ele é o nosso inimigo comum e que nós temos que parar de brigar uns com os outros, porque nós não somos adversários uns dos outros. Nós somos irmãos, nós estamos no mundo para nos reunir, para nos abraçar, porque o mundo estava numa divisão sem fim. Precisou a espada da renovação para que nós pudéssemos divisar novos horizontes. E daí, Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos iluminadas de Divaldo Pereira Franco, nos traz o livro chamado No Rumo do Mundo de Regeneração, trazendo para nós que a espada do Cristo, a espada dos bons espíritos, está agindo nesse momento, porque aqueles que não se aperceberem da necessidade de se melhorar, de ressignificarem os seus passos, eles, eu não gosto da palavra degredo, eu não gosto da palavra exílio, porque é uma palavra pesada. Talvez a melhor palavra seja, eles serão levados para um mundo de acordo com o seu adiantamento, de acordo com a performance moral do seu espírito. Isso é ou não é uma espada? Ou seja, Jesus nos falava por símbolos, para que nós entendêssemos a nossa proposta de nos melhorarmos. A proposta que o Espiritismo nos traz lá no capítulo 17, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ser hoje melhor do que ontem e nos esforçar para ser amanhã melhor do que hoje. Mas nós sabemos, também por esse livro aqui, questão 230. Bom, eu vou olhar aqui para não passar a questão para vocês. Eu acho que é a 132. 132. Nós sabemos que livre-arbítrio e determinismo são leis que coexistem, ou seja, se eu não uso o meu livre-arbítrio para poder crescer, para poder me aperfeiçoar, depois vem uma espada chamada determinismo, pela lei da evolução me impulsionando para que eu siga, me impulsionando para que eu me aperfeiçoe. Daí nós entendemos por que Jesus nos falou numa espada. Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas se nós estacionarmos, a espada da evolução, a espada simbólica da renovação, vem e nos impulsiona a caminhar para a frente. Assim funciona o amor e a misericórdia de Deus. Assim funciona tudo aquilo que Jesus nos falou por metáforas, não por literalidade. Mas vamos seguir, porque no mesmo ensino Jesus nos fala da espada e nos fala da divisão. Que iria dividir pai e filho, que iria dividir nora de sogra. E fazendo uma brincadeira, dividir nora de sogra não é nem uma metáfora, é quase que uma constante dos dias de hoje. Brincadeira, gente. Mas vamos lá, porque o benfeitor Emmanuel também nos fala sobre essa passagem aqui no livro Consolador. Agora, não na questão 304, mas na questão 305. Porque, ao ser indagado, a afirmativa do mestre, porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade? Vem a resposta do benfeitor. Ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana. Ou seja, logo num primeiro momento, Emmanuel nos diz, o amor em pessoa, chamado Jesus, ele não veio perturbar a família, porque a família é sagrada. A família, conforme questão 775, é o alicerce da sociedade, mas nós precisamos mergulhar no sentido profundo e metafórico do hebraico, que era a língua falada à época. E continua Emmanuel, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio,
para a felicidade de todos os corações. E qual a palavra-chave para entender esse versículo do Evangelho? Fermento das opiniões. Porque toda ideia nova, alguns aceitam, outros não aceitam. Eu posso, Rafael, aceitar a proposta espírita, eu posso aceitar a proposta cristã, e o meu pai pode não aceitar. E a minha mãe pode não aceitar. As opiniões diferentes, cismas na família. Então, quando Jesus falou da divisão no seio das famílias, é que quando ele traz uma proposta que é renovadora, uma proposta que é redentora, se um acolhe, se um aceita, e o outro não está no melhor momento ainda, pode haver ali um conflito de interesses, um conflito de opiniões, temporário, tá, gente? Causando a divisão. Eu quero que vocês pensem quando Jesus veio ter ao mundo. Como era a lei à época? A lei era dente por dente, olho por olho. E o que Jesus falou no Sermão do Monte? Capítulo 5, versículos 43 e 44 do Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito pelos antigos. Amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo diferente. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Aí nós trazemos isso para dentro da família hebraica. Vocês acham que aqueles que foram se tornando cristãos, que foram se tornando os homens do caminho, que foi o primeiro nome dado aos cristãos, era fácil de aceitar? Aquilo não gerava contenda entre os familiares? Porque toda ideia nova nos tira da zona de conforto e nos coloca muitas vezes em divisões na nossa família, na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, mas essa divisão é temporária. E eu quero contar uma história para vocês, que é a história da minha própria família, porque eu me tornei espírita em 1998 e passei um período aí em Bom Jesus, na casa de uma velha tia minha chamada Ana, e lá eu tive contato com um livro, era um período muito difícil da minha vida, um período onde eu era depressivo, tinha ímpetos suicidas, e os meus pais, por mais amorosos que fossem, não tinham condição de ficar comigo porque eu realmente aprontava todas. E na casa da minha tia Ana, em Bom Jesus, eu me deparei com um livro, sem capa. Porque se capa tivesse, eu não teria lido. E por que você não teria lido, Rafael? Bom, se tivesse capa, o Livro dos Espíritos, eu me lembraria da igreja da qual eu era. Eu me lembraria de minha mãe, que também não gostava de qualquer coisa espírita ou espiritualista, porque ela julgava que fosse do diabo. Mas como não tinha capa, não tinha problema. E eu comecei a ler aquele livro sofregamente. Eu comecei a beber das águas lustrais do Livro dos Espíritos e pensei, puxa vida, eu quero ser espírita. E aquilo foi uma grande vontade na minha vida que eu pude exercer tão logo eu retornei a Itapiruna e em contato com os jovens da Mocidade Espírita, do grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, eu comecei a me tornar espírita. Mas para não desagradar a minha mãe, eu fazia de uma forma bem especial. Porque eu ia no grupo de estudos da segunda, na palestra pública da quinta, na missa do domingo. Mas como eu comecei a gostar mais do espiritismo do que da igreja, eu comecei a ver todas as reuniões de estudos que tinham nos grupos em Itapiruna. No Bezerra, no Paz e Harmonia, no Humberto de Campos, no Bem e Verdade, no Amor à Verdade. Então teve uma época da minha mocidade que eu ia na casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que era a mocidade, e no domingo eu ia na missa. Mas chegou um momento que eu disse, não quero ir em missa mais não, porque eu já não acredito em nada do que o padre fala, aquilo já não calava mais no meu coração. Eu vou deixar de ir na missa. E deixei. Tinha o respeito pela religião, pela minha mãe, por todos aqueles companheiros pelos quais eu tive durante tantos anos na Igreja Católica, mas deixei de ir. E comecei a ler os livros espíritas, os livros de Joana de Ângeles, os livros de Emmanuel. Comecei a um reencontro com a doutrina dos espíritos. A minha mãe ficou bastante chateada com aquilo. E uma vez ela chegou para mim e disse assim, eu vou queimar todos os seus livros. Se eu souber que você está indo em casa espírita, você não entra aqui em casa mais. Eu não quero saber de você conversando com espírita, esse pessoal é muito esquisito. Olha o cisma na família. Olha a divisão na família. Então, quando Jesus vem e nos diz no Evangelho de Mateus que veio causar divisão,
É essa divisão. Não é que a minha mãe deixou de me amar, nem eu deixei de amar a minha mãe. É porque a minha mãe não compreendia a minha proposta. Ela achava que eu tinha virado macumbeiro, adorador do diabo. Mas o certo, gente, é que o tempo passou e hoje a minha mãe, eu posso dizer para vocês assim, ela deve ser uns 70% católica e uns 30% espírita. Eu conheci até um termo, ela é uma espiritólica, porque ela já até assiste às minhas palestras. Ela curte os vídeos daquilo que eu falo, porque hoje, para ela, ser religioso não importa o rótulo, mas importa o bem que nós fazemos. Ou seja, a ideia espírita causou uma divisão na minha família. Porque o meu pai era católico, ou era qualquer outra coisa. Minha irmã católica, minha mãe católica e eu espírita, todas as colegas da minha mãe católica, bom, aquilo era uma vergonha para ela. Mas o fato é que passou. O fato é que a divisão é essa, mas esse tipo de divisão nós podemos, pelo amor, pela demonstração de que nós estamos agindo no bem, poder afastar essas divisões. E ontem, no nosso ENEF, eu escutei o Carlos Eduardo falando, e ele falou uma coisa que foi muito significativa ao meu coração. Ser espírita não é falar que é espírita, é agir como espírita. Porque minha mãe começou a gostar da minha fé, das coisas que eu fazia, dos livros que eu lia, não quando eu dizia para ela que estava lendo Joana de Ângeles, estava lendo Kardec, mas quando ela via minha modificação. Quando eu passei a ser o melhor filho, quando eu passei a me dedicar mais no colégio, quando eu passei a respeitar mais os familiares, ou seja, ela vendo a minha transformação, ela falou, esse negócio aí, o Rafael vem com os nomes nos espíritos, Zé Grosso, Sheila, eu não gosto desses espíritos, mas está fazendo bem para ele. E se está fazendo bem para ele, que é meu filho, que faz bem para o meu filho, eu aceito. Acabaram as divisões. Então, que nós sejamos conhecidos pelo nosso caráter, pelas nossas atitudes, que o Rafael seja conhecido pela sua educação. Porque se eu for conhecido pela minha educação e depois a pessoa descobrir que eu sou espírita, que ótimo. É uma boa propaganda do espiritismo. Agora, se a pessoa descobre que eu sou espírita e depois vê que eu sou uma pessoa ignorante, deseducada, orgulhosa e egoísta, é uma má propaganda do espiritismo. Então, o espiritismo nos traz valores. E nós compreendemos que essa divisão, às vezes ela acontece, mas ela é temporária. E eu me recordo, porque eu ainda estou no clima da Comerge, de uma história, Gustavo deve se lembrar, porque já é bem antiga, que nós utilizamos num grupo de estudos, e eu, com o grupo do Gustavo, com o grupo dos jovens há um pouquinho mais de tempo, aqueles jovens entre 27 a 40 anos, e eu nunca me esqueci do texto da mulher negra, nascida em 1917, em Igarapava, São Paulo, mas que se mudou para Uberaba, lá no Triângulo Mineiro, a terra onde Chico Xavier esteve depois de 1959. E ela dedicou-se a ser enfermeira, cursou enfermagem e foi trabalhar. Nada mais, nada menos do que na ala do pênfigo foliáceo, o fogo selvagem. Eu quero só contextualizar para vocês, porque vocês acham que pênfigo foliáceo é uma coisa simples? Não. É altamente contagioso. Mais contagioso do que a própria pandemia do coronavírus, porque é um vírus que passa assim de uma forma muito fácil e a pessoa que adquire, ela começa a dar bolhas pelo corpo, bolhas nas mucosas, e quando essas mucosas elas rompem, aquele líquido que sai das bolhas vai queimando o corpo, vai queimando a pele, por isso ela foi apelidada de fogo selvagem, porque as pessoas se sentem literalmente queimando. E ela cuidava de 12 pacientes como se fossem filhos dela. Em 1958, o dono do hospital, que carecia de recursos, chegou e disse para ela assim, olha, nós vamos ter que fechar essa ala, porque nós não temos nem dinheiro, nem eu tenho como manter esses pacientes tão infecciosos no nosso hospital. É questão de própria sobrevivência. E Dona Aparecida Conceição Ferreira, como era conhecida, chegou ao dono do hospital e disse, e eles vão para onde? Eles vão ser colocados na rua? Eles vão ser jogados ao léu?
olha, o que eles vão fazer é problema dos familiares, mas portador de fogo selvagem não tem familiar. O familiar vem, deixa no hospital e esquece. O senhor não tem um mínimo de dignidade humana? Minha senhora, eu tenho um hospital para cuidar. E ela disse assim, com a fibra do seu caráter, bom, se eles vão para a rua, eu vou junto. Eu estou me despedindo. E ela toma daqueles 12 pacientes e os leva para casa. E chegando na sua casa, o seu marido, um verdadeiro dois de paus, me perdoem a brincadeira, porta-se à porta da casa e diz, quem são esses? São os filhos de Jesus, que eu estou trazendo para cuidar, porque eu fiz faculdade de enfermagem para socorrer vidas. E o marido, 2 filhos que se juntaram ao marido, foram até ela e disseram aquela frase que todos gostam de falar, mas ninguém gosta de ouvir. Olha, você tem uma escolha, ou você escolhe os pacientes, ou você escolhe a sua família. Olha a divisão. Olha a espada separando os familiares. Porque uma tinha o ideal nobre, o ideal de servir, a família não queria mais. A família só queria a mulher que trabalhava, que lavava roupa, que fazia comida, mas para trazer doentes para dentro de casa, os familiares não queriam. Não entendiam a vocação evangélica daquela mulher de fibra. Pois muito bem, você, meu marido, eu te servi por anos, os meus filhos já estão criados, eu fico com eles. E continuou na rua, tomando conta deles, pedindo de lar em lar para aqueles pacientes tivessem com o que manter a sua sobrevivência. Ela viajava, ela ia até políticos, ela foi algumas vezes a Chico Xavier, nada obstante não fosse espírita, e conseguiu. Primeiro, um pequeno galpão que se transformou num lugar maior até virar o lar de caridade, o hospital do pênfigo foliáceo na cidade de Uberaba. Ela conseguiu tomar conta daqueles 12, que depois se transformaram em vários, e outros tantos foram chegando, e de outras doenças igualmente, e ela transformou sua vida num périplo de amor. Chico Xavier a chamou para ir na casa espírita, o grupo espírita da prece, e ela chegou com um jeito simples. Olha, seu Chico, eu não gosto de espiritismo não, mas eu acredito no mesmo Deus que você. Minha irmã, eu conheço os seus valores nobres, conheço a sua vontade de fazer o bem, eu quero te ajudar. Eu quero arrecadar mantimentos, roupas, donativos, dinheiro e quero servir ao seu hospital. Mas eu quero te pedir algo mais. Eu quero que você doe o passe. Porque Emmanuel estava dizendo a Chico Xavier que ela era portadora de energias nobres e que ela poderia auxiliar na bioenergia, na transmissão da bioenergia. Ela passou por algumas reuniões de estudo e começou a aplicar o passe. Dentro de algum tempo, a mulher que não gostava do espiritismo tornou-se espírita, tornou-se uma grande companheira de Chico Xavier. E Chico teve a ocasião de dizer assim para ela, minha irmã, eu quero hoje confidenciar uma história. Você que já sabe um pouco do espiritismo, da imortalidade da alma, da lei da reencarnação, você sabe por que você reencarnou negra, pobre, enfermeira e com a condição devotada de cuidar desses pacientes de pênfigo foliáceo? Ah, seu Chico, eu não sei e não estou nem com muita vontade de saber, mas já que o senhor vai me dizer, me diga, porque isso vai ser estímulo para eu trabalhar ainda mais. A Espanha conheceu nos recuados tempos da Inquisição uma grande senhora que ajudava os inquisidores que agiam em nome dos reis espanhóis a levar os hereges para a fogueira. Então, você era uma daquelas damas. E hoje os pacientes que você recebe eram os seus mandantes. Eles pegavam os hereges e jogavam na fogueira. Você renasceu para ressarcir pelo amor, tomando conta daqueles que você mandava. E eles que ateavam fogo nas vítimas renasceram com o pênfigo foliáceo para, no líquido que queima do estouro das bolhas, sentir as queimaduras que eles infligiram às vítimas da Inquisição. É isso tudo, seu Chico? Sim. E eu te contei essa história porque você tinha condição de entender. Trabalhe mais. E ela trabalhou ainda mais. Dedicou todos os seus dias. Ah, e a boa notícia. Os familiares dela, que ficaram sem a mulher que trabalhava dentro de casa, ficaram sem a mãe, a perdoaram.
A família uniu-se novamente e ela continuou depois o esteio da casa, o esteio do hospital e ainda uma grande trabalhadora espírita das terras de Uberaba. Ela desencarnou em 2009. Chico Xavier já tinha desencarnado em 30 de junho de 2002, no dia que o Brasil foi pentacampeão mundial. E na Bahia, Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, escreve uma mensagem. Hoje, retornou ao Zimbório Celeste uma dama da Inquisição, que nasceu no Brasil numa condição precária para, através do amor, da espada que a impulsionava para uma vida rediviva, das dores que a traziam para panoramas diferentes, reencontrar-se com Deus, reencontrar-se com as verdadeiras propostas do Espírito Imortal. Ela já estava rediviva no plano espiritual. E por que eu termino com essa história? Porque a espada de Jesus é a espada da nossa renovação. É a espada que nos impulsiona. Estes são dias ciclópicos. São dias que as dores se fazem mais fortes. São dias que a nossa transformação deverá ser de uma forma mais acelerada. Mas, nada obstante nós tenhamos a espada nos impulsionar, nós temos o amor dos benfeitores. O amor do nosso anjo de guarda, o amor de Jesus, o amor de todos aqueles que, nada obstante, conheçam as nossas dificuldades, se mantêm ao nosso lado. Tal qual Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados. Eu vou fazer um pouco de mudança aqui, uma parceria com Mateus em apenas alguma frase, para que vocês possam entender o tema que eu vim discorrer. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais lacerados pela espada renovadora do destino, porque eu vos aliviarei. Tomai sob vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus amigos de Bom Jesus, meus amigos que me ouvem pela Rádio Espírita Esperança, meus amigos do coração, do ENEF, da Comeg, gente tão querida, gente da terra de minha avó, é sempre para mim uma alegria não falar para vocês, porque eu não me sinto um palestrante, mas estudar com vocês, porque nós temos um caminho, esse caminho chama-se Jesus. Caminhemos ao encontro dele, porque quanto mais nós vamos voluntariamente, menos nós temos a espada da renovação nos impulsionando. Eu agradeço e termino com uma oração de José Silvério Horta, no primeiro dos livros de Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, quando ele nos diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Perdoa-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Muita paz, tudo de bom para vocês todos. Um beijo e até a próxima. Ô, Rafael, eu não preciso nem dizer o quanto nós somos gratos por você fazer parte do nosso círculo de comércio, porque vocês perceberam, nossos amigos, que Rafael é uma enciclopédia ambulante, a sua memória é extraordinária. Então, essas palavras a gente vê pertinho. Então, eu queria agradecer de coração, nosso grupo espírita agradece a sua presença aqui, né? E não tenho palavras para dizer como estamos felizes por essa oportunidade, tá bom, irmão? Eu que agradeço, Gustavão. E estou vendo aqui várias pessoas mandando mensagens. Quero agradecer a cada uma delas.
Eu já falei com grande parte, mas estou vendo a Fernandinha, que é uma querida amiga de várias lives, estou vendo o Eduardo, estou vendo aqui o Júnior Silva. Olha, eu sou de Uberaba, conheço o Hospital do Fogo Selvagem. Júnior, se eu falei alguma impropriedade, você me corrige depois, tá, amigo? Eu queria conhecer o hospital e eu queria ter tido o prazer de conhecer a avó Cida. Que Deus abençoe o seu avô, viu, Júnior? Quero agradecer a Sheila, que está aí também, a Josi, a Ana Lúcia. Muita gente aí, muita gente acompanhando. Tá certo? Então, queria abusar de você, Rafael. Faz a nossa prece para a gente encerrar. Mais uma que você já fez, né? Mas queria só para ter um fechamento. Meus amigos, nós estamos nos nossos lares. Eu sei que tem muita correria, tem as nossas obrigações, mas a gente pode se aquietar um pouco nesse instante, pensar no nosso anjo de guarda, pensar no amigo Jesus e falar com ele, porque fazer prece é falar com Jesus. Nós estamos aqui, amigo. Sê com cada um de nós. Deixa-nos agradecer pela nossa vida, pela proposta da nossa encarnação. Sê, Senhor, com todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Abençoa seus familiares, abençoa o Grupo Espírita Bom Jesus, seus trabalhadores. Abençoa, Mestre, esse companheiro que portou o fogo selvagem. Abençoa todos os pacientes do coronavírus, os que já demandaram o plano espiritual, seus familiares, e mantenha-nos na tua paz, na tua esperança. Deixa-nos reviver os dias da Galileia distante, onde nós éramos conhecidos por muitos se amarem. Ainda hoje, Senhor, temos divisões, temos discursos de ódio no mundo, temos, Senhor, o orgulho que grita e o egoísmo que ainda fala tão alto. Mas nós nos entregamos em suas mãos, para que delas faça conforme te aprouver. Dá-nos a tua humildade, a tua simplicidade, para que caminhemos resolutos por aqueles mesmos caminhos ásperos da Galileia, aqueles mesmos caminhos, Senhor, que tu nos ensinaste, e não nos percamos de ti jamais. Dá-nos a tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Uma ótima semana para você. Então, meus irmãos, estamos aqui encerrando nossa transmissão nessa palestra incrível, um ótimo estudo, né, Wanda? Esse estudo foi fantástico. Nosso Rafael realmente é muito bom, é muito bom. Nós pedimos a vocês que inscrevam no nosso canal do YouTube, ative as notificações, né, para você não perder nenhum evento nosso, tá certo? Então, deixamos aqui a nossa boa noite e uma ótima semana a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser.